Forstreich TR300 é uma cunha de derrubada com controle remoto. Uma de suas principais vantagens é a segurança. A cinta permite uma fixação firme, mesmo em encostas perigosas. O controle remoto funciona em uma distância de até 100 metros, permitindo que os trabalhadores lidem com árvores de 5 ou mais andares de altura sem correr riscos desnecessários. A cunha também se destaca pela combinação de uma capacidade de carga de 25 toneladas, com um peso de pouco mais de 9 quilos. Tudo isso por $3.122. E Saab Renegade Vold ES200i é um representante notável na categoria de soldadores a bateria. Graças à tecnologia moderna, uma carga é suficiente para 45 minutos de operação em modo Live TIG, mas se houver uma tomada por perto, basta conectá-lo a ela. O modo híbrido M+ permite o uso em redes elétricas domésticas sem risco de sobrecarga ou acionamento de fusíveis. Vale destacar também o conjunto de acessórios que inclui 4 baterias DeWalt FlexVolt 200V 60V de 12 Ah e uma base de carregamento especial com 4 portas. Esta é uma excelente solução para desafios de soldagem complexos, e o preço é de $3.600. O levantamento de ladrilhos pesados ou pedras de pavimentação fica muito mais fácil com os levantadores da SZG Manufacturing. O modelo mais avançado é projetado para suportar até 109 quilos e pode não apenas levantar materiais de construção, mas também colocá-los com precisão. Para projetos especiais, estão disponíveis almofadas de espuma com efeito memória, além de levantadores que permitem o trabalho em dupla. No entanto, você precisará de um compressor a gasolina ou elétrico e de $634, que é o preço do levantador básico de 34 quilos. Os telhados podem ficar extremamente sujos, muitas vezes nem se sabe por onde começar a limpeza. Aqui vai uma dica, você pode gastar $793 no kit Skyscraper. Ele inclui uma escova, vários raspadores afiados e um cabo telescópico. Quando montado, torna-se uma ferramenta de limpeza versátil de até 10,4 metros de comprimento. Ele remove não apenas poeira e sujeira, mas também detritos resistentes como musgo, adaptando-se facilmente tanto à inclinação do telhado quanto aos diferentes perfis de telhas. O Running Lift é um dispositivo indispensável para trabalhos em altura que interessa a uma ampla gama de profissionais, incluindo eletricistas e arboristas. Com um peso modesto de 11 quilos, o Running Lift impressiona com suas capacidades. Mesmo com preparação mínima, ele é capaz de levantar até 181 quilos. E se for bem planejada uma configuração com cordas e polias, é possível elevar cargas de até 544 quilos. Apesar de ser alimentado por eletricidade, o dispositivo está pronto para operar em temperaturas de até menos 20 graus. A função de troca rápida de bateria facilita ainda mais o trabalho. Com todas essas vantagens, o preço de $3.825 é justificável. O Hose2Go é um sistema de fornecimento de água com pressão constante que pode ser levado ao local de trabalho em uma alça, como uma bolsa. Este equipamento é extremamente útil para corte ou perfuração de concreto e se destaca dos concorrentes por não precisar de bomba, eletricidade ou bateria. A capacidade do tanque é de 14 litros e, quando cheio, o Hose2Go pesa 20 quilos. A pressão de saída constante varia entre 0,5 e 0,7 bar. Os desenvolvedores australianos acreditam que este é o produto mais inovador lançado na construção civil em muito tempo. Talvez seja por isso que ele custe $264. A equipe da Serpro fornece pernas de pau para a construção há mais de um quarto de século. Portanto, eles sabem exatamente o que os profissionais precisam. Um destes profissionais está trabalhando com drywall. Vamos dar uma olhada em suas pernas, equipadas com as pernas de pau S1X.
Este modelo avançado é 1/3 mais leve do que muitos concorrentes. Além disso, os especialistas da Serpro garantiram movimentos mais naturais ao caminhar. A altura das pernas de pau é ajustável e pode chegar a 1 metro. O conforto é garantido pelo sistema de molas Flexion Foot, e as solas antiderrapantes Serpro Super Grip foram projetadas para uso em grandes locais comerciais. Por $430, um par de pernas de pau pode ser seu. Este scanner sem fio foi projetado para detectar rapidamente objetos dentro de paredes a uma profundidade de até 178 milímetros. Ele identifica metais, madeira, plástico e fios elétricos blindados. O scanner possui modos intercambiáveis que permitem trabalhar com concreto seco e úmido, drywall e blocos ocos. O modo de escaneamento múltiplo permite detectar objetos até mesmo em ângulos. O ponteiro laser e a iluminação LED garantem um movimento preciso e direto sobre a superfície. O dispositivo é resistente à poeira e umidade, o que aumenta sua durabilidade. A autonomia de trabalho atinge até 28 horas. Os trabalhadores da construção civil certamente vão gostar. Como renovar uma cerca, repintar um gazebo e não sujar as mãos? Mais fácil impossível. Basta comprar o pulverizador de tinta Bosch PFS 7000. Seu reservatório comporta 1 litro e o motor tem potência de 1.400 watts. Em 1 minuto, o pulverizador cobre 4 metros quadrados de superfície, proporcionando uma pulverização fina e uniforme da tinta, sem manchas ou escorridos. Se Tom Sawyer tivesse um desses, ele teria se tornado o empresário mais bem-sucedido do século XIX. O preço do dispositivo é de $292. Preparar fogo? Não, isso não é trabalho de uma equipe de morteiros. Com estalos ensurdecedores, a Giveworks Nail Gun crava rebites em madeira, metal e até concreto. Seu design é simples e confiável. Os rebites são ejetados graças a 2 molas potentes, mecânica pura, sem cargas de pólvora. A alça robusta ajuda a manter a ferramenta perpendicular ao objeto, mas por mais que os criadores tentem, a Giveworks Nail Gun se parece muito mais com uma arma do que com um ajudante de obras. Seu preço é a partir de $57. Ele faz de 60 a 70 golpes por minuto e sempre atinge seu alvo. Não estamos falando de um boxeador famoso, mas de uma ferramenta moderna para cravar estacas no solo. Desenvolvida nos Estados Unidos e testada por agricultores experientes, é ideal para colocar cercas ou alambrado para gados sem precisar usar uma marreta. Basta pegar a ferramenta de metal, que pesa 17 quilos, e ligar o compressor. A ferramenta funciona com postes redondos e quadrados, bastando trocar os bicos. O preço da máquina começa em $949. A serra EDB 480 está pronta para desafiar seus concorrentes à gasolina. Ela se destaca não apenas por funcionar com eletricidade, mas também por não necessitar de corrente rotativa. O mecanismo de corte é composto por 2 lâminas dentadas móveis que, ao se moverem para frente e para trás, trituram tijolos, concreto e, claro, madeira. As imagens dos testes demonstram a potência e a versatilidade da EDB 480. Isso é realmente impressionante, pois em um canteiro de obras é necessário um instrumento robusto e versátil. Para passar um cabo pelo teto e fixá-lo com grampos de maneira cuidadosa é preciso paciência e habilidade. Para aqueles que não querem se tornar eletricistas profissionais, mas simplesmente desejam uma bela reforma, foi inventado na Noruega um martelo elétrico que prega os grampos em segundos. Ele pode ser operado com uma mão e possui 2 opções de empunhadura, o que proporciona uma grande vantagem em espaços limitados. Além disso, ele vem com uma lanterna e um medidor de distância laser embutidos. Com uma única carga, o martelo é capaz de fixar até 500 grampos, mais do que suficiente para um apartamento. Os alinhadores de flanges são extremamente úteis ao trabalhar com tubulações. Em exibição há 2 modelos, o FA1TM e o FA4TM. O primeiro é recomendado para flanges pequenas de baixa pressão e aplica uma força de até 1 tonelada. O segundo modelo é ideal para diâmetros médios e pressão média, permitindo aos operadores aplicar uma força de até 4 toneladas.
Ambos os modelos evitam a torção e o deslocamento dos flanges ao longo do eixo e vêm acompanhados de um estojo. Os preços são fornecidos mediante solicitação. A empresa Little Giant Ladder Systems reinventou a escada. Sua escada, chamada Fortress, está disponível em 3 configurações. A mais barata suporta até 113 kg, enquanto a mais cara suporta até 170 kg. A plataforma superior é muito estável e equipada com pequenas bandejas para pregos, parafusos e porcas. Também há orifícios para chaves e chaves de fenda. Suportes plásticos entre os degraus e a plataforma segurará o trabalhador em caso de movimento descuidado. O preço da escada começa a partir de $607. Em 2012, a empresa Rines Inc. mudou para sempre a abordagem tradicional de fixação de telhados conjunta agrafada. Ela inventou a ferramenta Clip Fix, usada hoje por profissionais em todo o mundo. É conveniente, fácil de usar e até adequada para iniciantes. Tudo que você precisa fazer é colocar a junta e clicar nela com a ferramenta. O mecanismo de alimentação de parafusos atinge o alvo com precisão e o parafusador fixa o telhado com firmeza. Os criadores não hesitam em promover sua ferramenta. No vídeo de apresentação, o Clip Fix conclui o trabalho 3 vezes mais rápido que uma furadeira comum e sem nome. O conjunto inclui clipes, parafusos, a própria ferramenta e 2 baterias. O tedioso, longo e nada fácil processo de passar cabos através de tubos instalados usando cordas ou fios de aço é coisa do passado. Agora o mesmo trabalho pode ser feito em poucos minutos com o soprador de cabos EZ50 da empresa Zeidler AG. O técnico só precisa inserir o bico flexível da ferramenta no tubo e apertar o gatilho. Em questão de segundos, o cabo sairá pela outra extremidade. Mesmo tubos com curvas e trechos estreitos não causarão problemas. O EZ50 é leve, compacto e fácil de usar. Como não comprar um desses? Slim Gun é o aplicador mais simples para selantes e adesivos, segundo seus desenvolvedores. Não é preciso ser um especialista com 100 anos de experiência para fazer tudo perfeitamente. Isso porque o Slim Gun oferece várias funções interessantes. Em primeiro lugar, a relação de transmissão é de 12:1, o que o torna compatível com uma ampla gama de compostos de látex, acrílico, silicone e outros. Em segundo lugar, o Slim Gun é o único aplicador no mercado com um mecanismo de corte de tubo, o que é muito útil quando se trabalha em espaços apertados. Por fim, o aplicador pesa apenas 300 gramas, o que significa que é 2 a 3 vezes mais leve que muitos concorrentes. Todas essas vantagens podem ser testadas por um preço modesto de $30. O Metaltech Pump Jack é uma alternativa interessante a escadas e escadotes. Ele permite montar pequenos andaimes de construção. Com eles, a vida de carpinteiros, telhadores e outros profissionais que trabalham regularmente em alturas, como telhados, torna-se mais fácil e segura. Na versão básica, o andaime suporta até 227 kg, o suficiente para alguns trabalhadores com seus equipamentos. Cada unidade do Metaltech Pump Jack pesa pouco mais de 9 kg, o que facilita o transporte e a movimentação no local de trabalho. Além disso, os andaimes podem ser elevados e abaixados como um elevador, uma excelente opção mesmo com a limitação de altura de 9 metros. Em suma, um par de unidades Metaltech Pump Jack custa $240. Durável, sem fio, fácil de manter. Estas são apenas algumas das vantagens do carrinho aplicador One Step Multi-Bead Plus. Ele possui 13 portas e é adequado para adesivos e selantes, permitindo aplicá-los em faixas com intervalos que variam de 76 a 457 milímetros. O One Step Multi-Bead Plus pode ser alimentado por baterias de 7 ou 12 Ah. O carrinho é especialmente adequado para grandes projetos, pois é recomendado para áreas de até 4.600 metros quadrados.
Por exemplo, a equipe no vídeo conseguiu concluir 56 metros quadrados em menos de 2 minutos. O avanço tecnológico também chegou aos espalhadores. A empresa Huiman oferece várias opções de modelos que impressionarão até os clientes mais exigentes. O modelo manual tem um alcance de 6 metros, já o modelo a bateria alcança cerca de 8 metros. Ambos os modelos são adequados para uso durante todo o ano, pois são compatíveis não apenas com sementes, mas também com fertilizantes e reagentes de controle de neve e gelo. Em comparação com seus concorrentes, os produtos da Huiman se destacam pelo sistema de alças ajustáveis. Esses espalhadores custam entre 150 e 250 dólares. Conhece a empresa alemã Metabowerk GmbH? Isso mesmo, ela fabrica ferramentas sob a marca registrada Metabo e estão sempre surpreendendo os profissionais com novos produtos úteis. Alguns anos atrás, a empresa reinventou o compressor e lançou o The Tank. Compacto e pesando apenas 19 quilos, ele oferece cerca de 14 atmosferas de pressão e permite a conexão de 2 pulverizadores simultaneamente. Que combinação! Segundo a Pro Tools Review, é a melhor opção pelo custo-benefício, que é de 200 dólares. Os criadores do Rocket Fire também têm motivos para se orgulhar. Este é o maçarico mais rápido do mundo. Ele produz 3 chamas com uma temperatura de 1093 graus. Em poucos segundos, uma grelha convencional está completamente acesa, sem necessidade de acendedores ou produtos de ignição. Parece quente demais? Saiba que os criadores do Rocket Fire passaram 6 anos em testes. Em 2022, eles receberam a certificação de segurança UL 147. Pode ser utilizado com propano ou gás MAP Pro. Este queimador custa 145 dólares. Precisa retirar a casca e limpar troncos de madeira, mas só tem uma motosserra à mão? Para essa situação foram desenvolvidas ferramentas especiais, os descascadores. Eles podem ser universais ou específicos para determinados modelos de motosserras. E se você tiver as peças certas, é possível montar um descascador por conta própria. No vídeo, especialistas estão usando motosserras turbinadas da Dolmar e Husqvarna. Podemos acrescentar que na versão em série, um acessório típico com uma fresa de 12 centímetros de diâmetro custa cerca de 55 dólares. A empresa Hilti literalmente facilitou a vida dos trabalhadores. Seu sistema XOT-22 é como um pequeno guindaste. Fixa-se nas costas como uma mochila e redistribui o peso de ferramentas pesadas, diminuindo o cansaço nos braços. Embora a carga máxima de 17 kg possa parecer modesta, é mais do que suficiente para operar britadeiras potentes, marteletes e similares. O próprio peso do XOT-22 é de 8 kg. Isso sim, é um exoesqueleto incrível com um preço considerável de 2.000 dólares. As aberturas de janelas são um recurso inestimável para construtores experientes, pois podem ser usadas para colocar guindastes como este. Há modelos disponíveis para todos os gostos. Por exemplo, o TR225N pode levantar 200 kg a uma altura de 30 metros rapidamente. O motor de 750 watts garante uma velocidade de até 19 metros por minuto. O cabo é fixado em um conjunto bloco mais cunha. Essa conexão é simples, confiável e facilita a preparação para transportar o guindaste no local de construção. O TR225N custa 682 dólares. Isso é mais do que apenas uma lanterna. É o farol móvel Dual Power Tower Light. Essa torre de luz fornece luz com brilho de 2.500 lumens e funciona o dia todo sem pausa em uma única bateria.
No entanto, se necessário, pode ser conectada a uma tomada através de um cabo de extensão. A Tower Light atinge uma altura de 2,1 metros e proporciona iluminação estável tanto de cima quanto de baixo. Se for necessário, por exemplo, no quarto, o painel de controle oferece um modo de 700 lumens. Embora entre a cama e a mesa de cabeceira, ela pareça um pouco fora de lugar. Se for necessário transferir líquido de um recipiente para outro, como gasolina de um tanque de carro para um galão, você pode usar o acessório de parafusadeira SP Quick Flow. Ele transforma a ferramenta familiar em uma bomba completa. Quando o cabeçote da parafusadeira gira, cria pressão para puxar rapidamente a água para dentro da mangueira. Dessa forma, é capaz de bombear até 3 litros por minuto. Dentro do acessório, eixos dentados giram em buchas de latão, garantindo uma longa vida útil. O kit inclui mangueiras, adaptadores e um estojo especial. O preço do SP Quick Flow é de $369. É possível instalar um piso de madeira nivelado sem nenhum parafuso aparente? Provavelmente sim, mas por que se preocupar com experimentos duvidosos se você pode usar uma tecnologia comprovada? A ferramenta Deck Pro permite fixar as tábuas no vigamento de modo que nenhuma cabeça de parafuso fique visível na superfície. Isso é possível porque todos os parafusos são fixados em ângulo. O uso do Deck Pro é recomendado para tábuas com largura de 85 a 150 milímetros. Sua placa metálica inferior permite suportar todo o peso sobre ela, garantindo uma construção duradoura. Este macaco é indispensável em operações de resgate. Feito de aço, ferro fundido e alumínio de alta resistência, ele é resistente o suficiente para levantar cargas de até 2.100 quilos. Com ele é possível virar um carro ou arrancar seu teto com um único dispositivo. E para realizar todas essas tarefas, apenas um especialista é necessário. Não há motores elétricos ou acionamento hidráulicos. Toda a estrutura funciona com base em leis físicas simples. First Responder Jack foi inventado por bombeiros profissionais que realmente entendem de ferramentas eficazes. Essa invenção é ideal para grandes canteiros de obras. Os rolos guia ajudam a puxar cabos de um lado do edifício para o outro sem danificá-los em cantos afiados. Os inventores previram todos os cenários possíveis e criaram uma dezena de diferentes molduras para segurar os rolos, incluindo algumas longas e retas e outras curvas em ângulos de 90 ou até 180 graus. O preço das modificações mais simples é de cerca de $90. Para as estruturas mais complexas, com 6 rolos, o custo chega a $530. A ferramenta hidráulica ES20RMC com um controle remoto é essencial para cortar cabos de até 20 milímetros de diâmetro. É adequada para cabos de aço, alumínio e cobre. Graças a uma bateria de íon lítio de 18 volts, a ferramenta possui alta velocidade de recarga. Em 15 minutos, ela atinge 100% de sua capacidade. A ES20RMC é equipada com uma área de trabalho iluminada e uma função de parada rápida do motor. A segurança vem em primeiro lugar. Seu peso com a bateria não excede 2 kg, é leve e fácil de usar e nada mais é necessário. Precisa urgentemente de outra tomada no apartamento ou de um furo redondo na mesa do computador para passar os fios? O acessório para furadeira Adjustable Electric Hole Saw dá conta dessas tarefas. Ele vem com 3 lâminas afiadas que penetram no MDF sem dificuldades. O acessório pesa 180 gramas e pode girar a uma velocidade de até 4.500 rotações por minuto. Adjustable Electric Hole Saw custa $25. Esse é o preço para tomadas bem feitas.
A From P331 é uma ferramenta poderosa para cintar caixas de madeira com fita plástica. Ela vem equipada com um motor elétrico sem escova confiável que não falha nos momentos mais críticos. Uma única bateria é suficiente para apertar 370 fitas firmemente. Os fabricantes recomendam usá-la com fitas de poliéster de 19 a 32 mm de largura e 0,60 a 1,53 mm de espessura. O peso do dispositivo não ultrapassa 6,5 kg, o que o torna bem equilibrado e conveniente para uso prolongado. Twin Tire é o primeiro dispositivo do mundo para amarração automática de vergalhões. O trabalhador não precisa nem se inclinar, basta aproximar as garras do instrumento aos vergalhões cruzados e apertar o botão. Dessa forma, o Twin Tire reduz significativamente o risco de lesões nos trabalhadores da construção. O dispositivo pesa 4,6 kg. Cada amarração leva apenas 0,5 segundos, usando a quantidade exata de arame. A bateria embutida é capaz de realizar até 4.600 ciclos. Alta produtividade e baixo custo de material. O fabricante parece não ter falta de clientes. Para preparar um tubo para a pintura, o instrumento incomum Pico Pipe pode ajudá-lo. Ele prende o tubo com um anel apertado e o trata com óxido de alumínio sob alta pressão. O especialista deve acompanhar o processo atentamente e mover o Pico Pipe para a próxima sessão na hora certa. Sua principal vantagem é que, após um único tratamento, o metal fica completamente pronto para trabalhos posteriores, ficando liso e suave. Ideal para aplicação de tinta. A poeira é sugada por um aspirador de pó e não se espalha pela superfície. O equipamento está disponível em vários tamanhos, adequados para tubos grossos e finos. O que acontece se combinarmos uma pá com uma tesoura, uma ferramenta perfeita para preparar o solo para a instalação de postes? Chama-se Post Hole Digger. Suas pás maciças são presas por um parafuso e podem ser movidas livremente. Claro, é preciso algum esforço físico. Você terá de cravar o Post Hole Digger na terra com força, fechar as pás e retirar o solo do buraco. 20 minutos de trabalho e o buraco profundo e nivelado para a estaca estará pronto. A instalação da cerca é outro processo igualmente fascinante. Trabalhar como enrolador de fios é um prazer quando a empresa fornece a ferramenta KTHB Smart. Ela pode ser fixada à mesa ou segurada com as mãos. A velocidade de rotação do cabeçote varia de 120 a 380 rotações por minuto. Basta colocar o fio ou a corda e a ferramenta automaticamente enrola a fita com uma camada apertada. Os fabricantes da KTHB Smart enfatizam que não é necessário treinamento especial para trabalhar com ela. O principal é ser cuidadoso e não colocar os dedos perto das partes giratórias. A lixadeira Towson Drywall Sander será útil durante o tratamento de acartonados. Sua potência é de 880 watts, a tensão mínima necessária para o motor elétrico é de 230 a 240 volts. A máquina possui um eixo telescópico cuja extensão varia de 1,5 a 2,2 metros, permitindo alcançar até mesmo o teto. O disco de lixa opera em velocidades de 1.000 a 2.100 rotações por minuto. Toda a poeira é aspirada por mangueiras para um saco coletor. E isso é essencial. As ferramentas do século XXI devem garantir um ambiente de trabalho limpo. Qual é a maneira correta de levantar uma folha de drywall de 2 metros?
Como transportar azulejos de um andar para outro sem quebrá-los? A resposta é simples, basta usar a ventosa com sensor de pressão Baihui 8-Pump Suction Cup. Ela adere firmemente às superfícies planas e permanece no lugar até que a pressão seja liberada. A ventosa é equipada com uma lança confortável. Existe algum dispositivo mais confiável para transporte? A empresa Macroza é especializada na fabricação de dispositivos para cortar paredes. As vantagens de seus produtos são a alta velocidade e precisão do trabalho. Esse equipamento faz cortes limpos e precisos em uma única passada, sem danificar a superfície. As máquinas Macroza lidam com linhas retas e curvas sem deixar imperfeições nos cantos. Elas se mantêm fixas na parede, permitindo que o operador apenas controle o movimento. Uma fresa especial granulariza o material, minimizando a produção de poeira. Elas podem ser adquiridas no site do fabricante. O perfurador conector da empresa Pracor é provavelmente o dispositivo mais rápido, conveniente e preciso para instalar gotejadores removíveis em tubos de polietileno com diâmetro de 16 a 20 milímetros. O acessório é compatível com qualquer modelo e marca de gotejadores cujo suporte é fornecido no kit. Antes de comprar, é essencial especificar para qual modelo de gotejador o dispositivo deve ser adaptado. Caso contrário, será necessário voltar ao regador. O preço do Pracor B começa a partir de $172. A tesoura RC54 seria inútil nas aulas escolares, pois não suporta sequer simples apliques. No entanto, é indispensável para cortar cabos de alumínio e cobre. O mecanismo de catraca proporciona um corte suave e as lâminas potentes cortam fios de até 54 milímetros de espessura. A tesoura é projetada de forma que o usuário precise aplicar uma pressão mínima nos cabos. Daí em diante, as leis da física e da mecânica entram em ação. Os fabricantes alertam que a RC54 não é adequada para cabos de aço. Uma tentativa desajeitada pode estragar uma boa ferramenta. A furadeira TE522 do fabricante europeu de ferramentas Hilti parece um pouco mais robusta do que outros modelos disponíveis no mercado. Mas há um motivo para isso. Ela não apenas perfura, mas também consegue quebrar tijolos, concreto e azulejos. Os criadores da furadeira destacam uma série de vantagens, incluindo sistemas de controle de torque, possibilidade de conexão a dispositivos de remoção de poeira de construção e peso reduzido de apenas 2,7 kg. O corpo e a alça alongados permitem trabalhar de pé em posição ereta ou alcançar o teto usando uma escada comum. O modelo TE522 é vendido por $319. Para aqueles que não gostam da ideia de fazer furos para parafusos, existe uma solução alternativa: utilizar um rebitador. A ferramenta da Towson é feita de liga de alumínio com revestimento em pó. Ela insere suavemente os rebites ao apertar o cabo. O conjunto inclui 5 pontas intercambiáveis para rebites de diferentes tamanhos e um recipiente para pequenos resíduos de construção. Será que uma estrutura rebitada aguenta a mesma carga que uma montada com parafusos? Será preciso testar por conta própria. O uso da ferramenta Wallboard Tools Pro permite acelerar significativamente o processo de colagem das juntas entre as folhas de drywall. A fita é automaticamente coberta com massa, cujo fluxo pode ser facilmente ajustado. O dispositivo é feito de alumínio e acomoda até 152 metros de fita. O reservatório de massa também é integrado ao corpo. A lâmina afiada permite cortar o excesso com um único movimento.
A ferramenta possui duas alças, a superior com revestimento de madeira e a lateral ajustável com alça. Precisa conectar 2 tubos, mas nenhum deles tem rosca? Isso não é um problema se você tiver um pipe reamers. O cone espiralado, com um cabo robusto, corta facilmente o metal. Ele deve ser inserido no tubo e fixado. O trabalho é facilitado por um mecanismo de catraca, que assume metade da carga. Pipe Reamers está disponível em 3 versões, dependendo da espessura do tubo. Também é bom saber a composição da liga com a qual se trabalhará. Se for ouro macio puro, dá até para cortar com um garfo. A furadeira à bateria Narval foi projetada para perfuração de trilhos ferroviários. Ela funciona em 2 modos de velocidade e é adequada para brocas espirais comuns. Graças ao dispositivo de aperto rápido e ao fixador, a máquina é fixada com segurança ao trilho. É bastante conveniente usá-la, pois praticamente não gera vibrações e ilumina a área de trabalho com LEDs. O motor é acionado instantaneamente e gira de forma silenciosa. A furadeira é fácil de transportar de um local para outro. Seu peso não excede 16,4 kg. O dispositivo de marcação de faixa adesiva Pure Spray é um dos mais eficientes deste segmento. Ele proporciona uma demarcação limpa e precisa de objetos. O fabricante afirma que ele consegue marcar 500 metros em apenas 50 minutos, o que é 40% mais rápido que seu concorrente mais próximo. As marcações são duradouras, nítidas e resistentes à sujeira. O Pure Spray pode ser usado tanto em superfícies lisas quanto texturizadas. A largura das faixas aplicadas varia de 5 a 12 centímetros. A ferramenta perfeita para obras rodoviárias. Para todos que regularmente aplicam revestimentos de tinta e verniz, a equipe da Chemtex recomenda o Ion Gun. Isso porque este ionizador elimina problemas de eletricidade estática e partículas de poeira. No entanto, será preciso pagar $1.047 sem incluir o compressor, que é indispensável para testar a compra na prática. Por outro lado, o formato de pistola facilita o alcance em áreas de difícil acesso, o que é útil pelo menos em oficinas automotivas. Também é conveniente para trabalho com uma só mão. Um construtor com um parafusador manual pode fazer até 3.500 perfurações por dia. Mas por que se esforçar tanto quando existe o Parker Punch? Essa ferramenta pneumática acelera o trabalho consideravelmente. Com ela é possível realizar 6.500 perfurações em um único dia. Sua eficiência é alcançada em parte graças à avançada válvula de escape. A ferramenta também possui um sistema conveniente de retenção de garras que o trabalhador aciona girando o pulso. Em termos de compatibilidade, o Parker Punch é útil para todos os tipos de chapas metálicas de calibres 18, 20 e 22. O preço da ferramenta é de $2.800. A roda de medição digital da Milwaukee é tão prática que pode ser operada com uma mão. E para evitar que os compradores se esforcem demais, ela pode armazenar até 4 medições, exibi-las em uma tela LCD iluminada e converter medidas imperiais para métricas ou vice-versa. Com um assistente desses, o trabalho se torna um passeio agradável, especialmente com cabo ergonômico. A ferramenta pode ser adquirida por $100 e funciona com 2 pilhas 3A. Já que mencionamos a empresa Milwaukee, vamos avaliar outra de suas ferramentas. Esta agradou até mesmo a um especialista com 25 anos de experiência, em parte porque tornou o trabalho muito mais seguro. Estamos falando do vibrador de concreto sem fio. O modelo é alimentado por baterias avançadas MX Fuel Red Lithium.
garantindo 11.000 vibrações por minuto e sendo compatível com cabeças de diâmetro de até 63,5 milímetros. Uma característica interessante do vibrador é o controle remoto sem fio com alcance de 9 metros. No entanto, essa ferramenta impressionante tem um preço elevado, $2.200. Especialistas preveem que o mercado de painéis solares crescerá a uma taxa de 15,5% ao ano nos próximos anos. Uma ótima notícia para vendedores de diferentes testadores. Veja o Benning PV1, por exemplo. Ele é um ótimo aliado na testagem, manutenção e instalação de sistemas fotovoltaicos, permitindo verificar a tensão em circuito aberto, resistência de isolamento, corrente de curto-circuito, entre outros pontos importantes. A sequência de testes é pré-configurada para operar em modo automático, o que é muito conveniente. O Benning PV1 custa em torno de $1.700. Já viu profissionais circulando em torno de um tripé com um aparelho que se assemelha a uma câmera? Provavelmente eram topógrafos ou funcionários de serviços públicos. O dispositivo no tripé é muito provavelmente um taqueômetro, usado para medir ângulos e distâncias. Os dados coletados são essenciais para criar planos de terreno ou mapas. Para uma melhor precisão, refletores especiais geralmente são usados em conjunto com o taqueômetro. Esses refletores estão em destaque na tela. Além de um nível embutido, os desenvolvedores oferecem um suporte de montagem para pregos e uma construção em várias partes para armazenamento conveniente. O preço varia conforme as especificações do prisma, começando em cerca de $390. RealJacks é a solução para todos que constantemente lidam com enormes carretéis de cabo. Este híbrido de suporte macaco pode ser configurado em menos de 1 minuto. Ele possui 4 rolamentos com capacidade de carga de aproximadamente 9 toneladas e é compatível com carretéis de até 1,7 metro de diâmetro. Mesmo sob tal carga, o RealJacks permanece firme em superfícies irregulares, pois é composto por 2 partes. Um tubo de 5 centímetros de diâmetro e resistente é suficiente para funcionar como eixo. O preço do RealJacks é de $1.217. A equipe da Zurn Water apresenta este complemento para algumas ferramentas da DeWalt e Milwaukee. A empresa atua no setor de abastecimento de água e, como resultado, oferece o Zurn PAX F1960, um cabeçote expansor para tubulações. Sua principal função é facilitar a instalação de conexões. O design patenteado com ponta arredondada foi desenvolvida para não deixar marcas nos tubos durante o processo. O cabeçote está disponível nos tamanhos de 13, 19 e 25 milímetros e resolve o problema de expansão desigual que pode ocorrer em climas frios. Os sistemas IML e RESI são usados para inspecionar árvores vivas, madeiras de construção, componentes de playgrounds e postes de linha elétrica. Utilizando uma furadeira comum, o especialista insere uma broca especial até a profundidade necessária. Em algumas versões, essa profundidade chega a 1 metro. Com base nos dados obtidos durante a perfuração, é possível avaliar danos internos, resistência e outros aspectos da madeira. Uma única bateria de 18 volts e 5 ampères-hora é suficiente para realizar 200 medições com o RESI PD. Para um trabalho mais eficiente, você pode se inscrever em um seminário em vídeo com os especialistas da empresa fabricante. Tijolos, ocos e estruturas pesadas, como antenas parabólicas, não são a combinação mais ideal. Para um resultado otimizado, trabalhadores experientes utilizam um sistema de fabricação alemã chamado ResiTherm. Ele combina um corpo de nylon reforçado com fibra de vidro e arruelas e porcas de aço clássicas. O comprimento máximo do sistema é de 20 centímetros, o que é suficiente para a instalação de corrimãos, tendas e as antenas mencionadas. Após o trabalho, geralmente não há problemas relacionados a pontes térmicas.
Além disso, o Resitherm é útil com blocos de silicato e concreto aerado. O kit para organizar 2 pontos de fixação custa $60. A empresa Raymondi é bem conhecida por muitos ladrilhadores, pois regularmente enriquece o arsenal deles. Neste vídeo, aparece uma ferramenta projetada para garantir um trabalho confortável, mesmo para canhotos. Apesar de ser uma ferramenta com bateria, está preparada para longas jornadas. Em particular, a bateria de 20 volts e 2 Ah incluída é suficiente para nivelar 4.000 cunhas. As configurações são ajustadas de acordo com a espessura dos ladrilhos e há uma inserção de borracha para evitar arranhões. Por $411, esta ferramenta pode ser sua. Que vídeo sobre ferramentas estaria completo sem uma chave de fenda? Aqui está o modelo de uma empresa com um nome sugestivo, Skil. Essa ferramenta é apresentada como versátil, é especialmente útil para montar móveis e fazer pequenos reparos. A característica distintiva da chave de fenda é sua cabeça patenteada, que pode ser ajustada em 3 posições em ângulos de 0, 22,5 e 45 graus. Não é uma característica típica para um modelo a bateria. O nome da ferramenta é Twist 2.0 4V e custa $20. Essa estrutura peculiar é vendida como uma ferramenta para preparação de gravetos. Assim como no caso da chave de fenda, os criadores já patentearam a invenção e destacam que é um bom presente para pessoas que têm um fogão a lenha, lareira ou churrasqueira. A ferramenta se chama Nex, está à venda por $212 e é compatível com lenha de bétula e abeto de até 38 centímetros de comprimento. Além disso, o Nex pode ser montada na parede e é confortável para canhotos. Quantas peças há em um motor a diesel? Esta é uma pergunta complicada, com muitas variáveis. Mas sabemos de uma coisa: se for necessário desmontar injetores de combustível, a laser pode ajudar. Este extrator é um complemento valioso para muitas oficinas automotivas, especialmente devido à função de martelo reverso a uma taxa de 4.500 impactos por minuto. Além disso, é uma ferramenta pneumática e uma oficina que se preze deve ter um compressor. São recomendados adaptadores Siemens M25 e M27, Denso M20 e Bosch CR. Para adquiri-la, será preciso desembolsar $531. É hora de acelerar este vídeo para uma super velocidade de 249 km por hora. É exatamente isso que o soprador de folhas Milwaukee oferece. Mais um exemplo de abordagem habilidosa para equipamentos a bateria que a empresa sustenta com fatos que não podem ser ignorados. Em termos de potência, o soprador é comparável a um modelo a gasolina de 60 cc. E se você usar 4 baterias ao mesmo tempo, pode operá-lo por 1 hora inteira. De fato, $1.500 por este soprador de mochila é um investimento justificável. Um pequeno gadget chamado 41210S é vendido por um preço acessível de $36, bem barato para esse tipo de produto. No entanto, não se trata de um brinquedo, mas de um testador decente de 2 partes. A primeira é plugada na tomada, enquanto a segunda é levada pelo técnico até o quadro de distribuição. O dispositivo ajuda a encontrar o disjuntor responsável pela tomada marcada anteriormente, conveniente e prático. E para alimentação de energia são necessárias 4 pilhas 3A para que você não precise se preocupar com baterias volumosas. Os criadores da ferramenta Handmasker se orgulham de que ela aumenta em 4 vezes a velocidade de aplicação da película de proteção em vidros imóveis. A ideia por trás dessa invenção é combinar fita adesiva com um rolo de celofane. Assim, o operador só precisa girar o rolo e cortar a quantidade necessária de material.
Naturalmente, ao lançar a novidade no mercado, os profissionais de marketing não perderam a oportunidade de aumentar as vendas associadas. A ferramenta é compatível com película e fita adesiva do mesmo fabricante. Assim são as regras do negócio. Chegou a hora de esquecer os dias em que os antigos pregos de ferrovia eram removidos com um pé de cabra. O mercado já oferece sistemas automatizados para esse trabalho pesado e ingrato. Um dos mais eficazes é o Spike Ease. Ele pesa menos de 13 quilos, o que é 2 vezes mais leve do que seus análogos hidráulicos mais próximos. Não possui geradores, mangueiras ou garras de ferro fundido. Alimentado por bateria, ele gruda no prego como em guia elétrica e em 2 segundos já o ejeta no chão. Com a única carga, o Spike Ease consegue remover até 200 pregos. Profissionais de manutenção de trilhos, apresse-se em encomendar. As joelheiras Gel-Fit se diferenciam da maioria dos modelos por se apoiarem não na articulação do joelho, mas nas coxas. Seus criadores acreditam ter alcançado um novo padrão de ergonomia, conforto e funcionalidade. A construção em gel e espuma segue o formato natural da perna e distribui a pressão de maneira eficiente, garantindo conforto excepcional. As Gel-Fit são mantidas no lugar por tiras e fechos elásticos. Elas foram feitas para uso prolongado, portanto podem ser usadas até mesmo no trabalho, desde que envolva esforço físico. Um bibliotecário de joelheiras pareceria um pouco estranho. Há uma infinidade de acessórios para furadeiras elétricas disponíveis no mercado de equipamentos de construção. Aqui está mais um deles, o Bandit CP4000D. Ele permite que encanadores eletricistas e profissionais de serviços públicos apertem rapidamente braçadeiras de aço. Amarrar um cano de água? Prender um cabo a um poste de luz? Fácil. Uma carga de bateria suficiente para apertar 400 braçadeiras. O acessório pesa cerca de 3,5 quilos. É uma ferramenta de trabalho resistente e ideal para ser usada nas condições mais difíceis. O conjunto inclui um estojo e uma bateria extra. Lembre-se deste nome, Von Rage. Ele é um especialista em demolição. Um pequeno instrumento de 38 centímetros projetado para desmontar rapidamente diversos materiais como azulejos, madeira, drywall, vidro, gesso e pregos. Ele combina as funções de martelo, pé de cabra e alavanca. O Von Rage pesa cerca de 1 kg, o que proporciona equilíbrio adequado e força máxima de impacto com carga mínima na mão. A estrutura em formato de L é feita de aço de alto carbono, temperada e revestida com tinta em pó para maior durabilidade. O cabo tem forma assimétrica, tornando-o mais confortável de segurar. Com essa ferramenta, tarefas simples como furar drywall ou remover tábuas tornam-se ainda mais agradáveis. A máquina para processamento de tubos termorretráteis Osprey é um dispositivo inovador desenvolvido com o uso de tecnologias avançadas de modelagem 3D. Funcionando como um secador térmico tradicional, a Osprey aplica um fluxo de ar uniforme nos cabos, eliminando a necessidade de girá-los durante o processo. A estrutura da máquina é feita de alumínio anodizado. A base é de aço inoxidável, garantindo máxima estabilidade. O dispositivo suporta o processamento de tubos com diâmetro de até 66 mm e é compatível com secadores térmicos Steinel. O preço começa a partir de $1.054.
O cortador mecânico de azulejos Flashline 3 foi projetado para corte manual de placas de grés porcelânico de grande formato com até 10 mm de espessura. O design do dispositivo pode ser considerado exclusivo graças ao sistema que evita o deslocamento das guias sem o uso de ventosas e fixações. O Flashline 3 pesa 8 kg. Ele não requer fontes de energia e é facilmente ajustável de acordo com o tamanho e espessura do material. O processo de trabalho é seguro desde que sejam seguidas regras básicas: limpar o material da poeira, usar óculos de proteção e luvas de construção. O selante modular PGKD proporciona uma instalação hermética para tubos de gás, água e esgoto. Visualmente, ele se assemelha a uma corrente de borracha com porcas embutidas. Como todos os elementos estão firmemente fixados em uma única estrutura, o risco de perder uma arruela durante a montagem é minimizado. Todos os componentes metálicos são feitos de aço inoxidável de alta qualidade e os elementos de vedação são feitos de borracha rígida, mas flexível. Os criadores do PGKD brincam que as empresas de serviços públicos vão agradecer pelo uso deste selante, pois com ele é possível esquecer de chaves de boca e de fenda. Ele é inserido e removido com as próprias mãos. K2S é uma combinação patenteada de joelheira e assento. Na versão 100, é vendida por $169 o par. Destaca-se não apenas pelo conforto, mas também pelo revestimento X-Static, que elimina as bactérias presentes no suor, removendo o odor. Além disso, sentar-se dessa maneira é muito melhor para o corpo do que cruzar as pernas ou agachar. E ficar de joelhos é muito mais confortável quando se tem uma superfície macia sobre eles, em vez de um piso frio e duro. DataMark MP50 é uma ferramenta portátil para marcação de pontos de impacto. Ele é alimentado por bateria e controlado por smartphone via Wi-Fi. As opções de configuração são vastas: fontes, altura, largura e posição dos símbolos, velocidade e força de marcação. E impressionante, para não danificar o material, o conjunto de dados pode ser exibido na tela embutida do MP50. Tudo certo? Hora de aproveitar a janela de marcação de 50 por 30 mm. Também possui um sistema automático de iluminação na área de marcação. Uma ferramenta incrível por um preço igualmente impressionante de cerca de $5 mil. Pode parecer que o acessório Mix M8 é simples demais. No entanto, ele combina várias soluções eficazes. Em primeiro lugar, o formato especial reduz a quantidade de espuma e bolhas. Em segundo lugar, o acessório está disponível em várias versões, incluindo para o mandril M14. Em outras palavras, é um excelente complemento para uma variedade de furadeiras. E em terceiro lugar, a mistura é feita de ponta a ponta, sem risco de danificar as redes do recipiente. O acessório custa $78,5. O divisor de toras Roughneck é mais seguro que um machado, afirma o vendedor. Em primeiro lugar, a ferramenta de cor amarela brilhante não gera uma quantidade perigosa de lascas voadoras. Em segundo, não é necessário balançá-lo, evitando o risco de ferimentos. Sim, o peso do Roughneck é considerável, 7,3 kg, mas isso se deve ao seu design. Além disso, a combinação de uma cunha afiada cortada a laser a uma almofada amortecedora torna o processo de dividir a lenha bastante confortável. O Roughneck pode ser adquirido por $48. O Lift Top é um abridor de tampas de bueiros patenteado, ideal para praticamente todas as formas e tamanhos. Ele pode lidar até com gigantes de 80 kg. O material da tampa também não faz muita diferença. Se puder ser atraído por um ímã, os trabalhadores, para maior conveniência, usam uma extensão correspondente chamada Rhino Slim. Há também uma atualização chamada Hinge, que é útil quando a tampa estiver presa em dobradiças. O mais importante é que, com esse equipamento, o trabalhador corre menos risco de lesões músculo-esqueléticas e se cansa menos.
UpCart Hero é um carrinho não apenas para projetos de reparo e construção, mas também para o dia a dia. Sacolas de compras, cestos de roupas cheios, armários, ele está pronto para tudo. Só não ultrapasse a carga máxima de 64 quilos e nem mesmo escadas de prédios altos serão um problema. O carrinho vem totalmente montado e pronto para uso, e quando não for mais necessário, pode ser dobrado e guardado em um armário ou despensa. Um investimento agradável de $70. O Marshalltown Fast Cap é mais uma alegria para os ladrilhadores. Segundo os desenvolvedores, este sistema de nivelamento patenteado é inovador e permite concluir o trabalho em tempo recorde. Um dos pilares dessa afirmação ousada é o mecanismo de catraca, que permite aos trabalhadores reutilizar as tampas e evitar a necessidade de ferramentas adicionais. Os elementos em espiral dos espaçadores também contribuem para o desempenho. Em suma, o Marshalltown Fast Cap é a opção mais rápida do mercado. Surpreende que essa rapidez tenha um preço tão razoável. 50 tampas são vendidas por $26 e 250 espaçadores custam mais $20.